Hello, good evening. Vamos entrando. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite, good evening. How are you? Are you good? How was your week? Was it good? My week was very busy. How are you guys? Good evening. Vamos entrando. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Hello! Olá, boa noite! Welcome! How are you? Bem-vindos a mais uma quinta-feira, mais uma live. Vou esperar só um pouquinho. Tem mais gente. Hello, good evening! Como é que vocês estão? Como foi a semana? Hello! Vamos entrando, vamos entrando. Então, pessoal, hoje, acho que essa é a nossa segunda live aqui no meu perfil novo. Pra quem não sabe, toda quinta-feira tem live às 19h35, ok? E hoje a gente vai aprender de uma vez por todas como fazer perguntas em inglês. Para você que tem dificuldade, que se confunde com do, does, are, who, when, né? Todas essas palavrinhas, eu te garanto que hoje, no final dessa live, você vai conseguir entender, vai fazer muito mais sentido pra você, ok? Mas antes da gente começar, não esqueça de convidar o amigo para ele também aprender a fazer perguntas em inglês, tá bom? Convida aí o pessoal pra gente aprender para aprendermos todos juntos, né? Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai aprender a fazer perguntas em inglês. Boa noite, Francisco. Muito obrigada. Que bom que vocês gostam, curtem. É muito prazeroso estar aqui e ajudar vocês, né? Então vamos lá. Como fazer perguntas em inglês? Ó, antes de mais nada, quem é meu aluno sabe uma coisa. Existem 3 tipos de perguntas em inglês. Ou melhor, 3 tipos de verbos, vai? Categorias. A primeira categoria é o verbo to be, o famoso verbo to be. Ele é um caso à parte, tá? Vamos deixar o verbo to be como primeira categoria de verbos e perguntas. Segunda categoria são todos os outros verbos em inglês, né? O verbo to do, to work, to drink, to eat, todos os outros verbos, segunda categoria. E a terceira categoria são verbos que têm 2 partes ou mais, igual ao português. Eu estou fazendo, eu irei fazer, são 2 verbos, às vezes tem até mais, tá bom? Então tem essas 3 categorias, o verbo to be, todos os outros e verbos com 2 partes ou mais. Vamos começar com o famoso verbo to be, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa diferente com vocês hoje. Eu queria colocar o fundo de tela aqui, mas não estou achando o... Não vai dar, gente. Vou ter que fazer assim mesmo, ó. Infelizmente não vai dar do jeito que eu queria, mas vai ser assim, ó. Vai dar pra ver bem, espero. Vocês conseguem ver o que eu estou compartilhando aqui? O verbo to be. Lembrando que a conjugação dele existe 3 formas no presente, o am, is e are. Verbo to be é o verbo ser e estar, né? Eu sou, eu estou, I am. Am é conjugado com I. Ele é, ela é, ou aquilo é o is. He is, she is, it is. E o are é para you, we e they. Você, nós e eles. You are, they are, we are. Ok? Fácil. Beleza.
Como que a gente faz perguntas com o verbo to be? É bem simples. A gente vai pegar o sujeito, né, a pessoa, I, he, she, it. O verbo, ele vai inverter a posição. Ele vem no início. Então, a gente fala I am para afirmar, para fazer a pergunta, am I? Am I? Deixa eu mostrar outra coisa agora para vocês. Como que faz? Ó, tá vendo aqui a frase? I am happy. Eu estou ou eu sou feliz. Para fazer a pergunta, eu inverti a posição. Am I happy? Que eu estou fazendo uma pergunta. Eu estou feliz? Am I happy? Aqui embaixo, na esquerda, he, she, you, it is happy. Ele, ela, aquilo, está ou é feliz? Para fazer a pergunta, eu vou inverter. Is he happy? Is she happy? Is it happy? Troquei a posição. E a mesma coisa para we, you e they are. O are vem na frente. Are we happy? Are you happy? Are they happy? Virou uma pergunta. Pessoal, só falar aqui pra mim se vocês estão conseguindo ver bem. Porque pra mim aparece meio que cortado, mas acho que pra vocês conseguem enxergar, né? Toda essa imagem que eu tô colocando aqui. Boa noite. Welcome. Só dá um joinha ou fala assim, tipo, ok, dá pra ver tudo. Porque senão... Beleza, pessoal? Esse é o verbo to be. Fazendo perguntas com o verbo to be. Essas são perguntas fechadas. O que é uma pergunta fechada? Obrigada, Francisco. Que bom que tá dando pra ver. Ok, tô mais tranquila. O que é uma pergunta fechada? Uma pergunta fechada é que a resposta é yes or no. Então, are you happy? Yes, I am. No, I'm not. Não existe outro tipo de resposta, é uma pergunta fechada. Agora eu quero ensinar como fazer perguntas abertas com o verbo to be. Para uma pergunta aberta, a gente vai usar a gente chama de pronome interrogativo, que é o quem, quando, onde, por quê, como. Esses são os pronomes interrogativos para fazer uma pergunta mais específica. Então aqui a pergunta ela é aberta, porque a resposta pode ser qualquer tipo, qualquer resposta, tá? Então, esses são as fechadas e a aberta vai ser agora, deixa eu abrir aqui. Você vai acrescentar esse pronome interrogativo. Bom, essa não é a aula para falar sobre os pronomes interrogativos, mas eu posso rever com vocês rapidinho. O que é what. Quem é who. Onde é where. Quando, when. Por quê? Why. Como? How. Qual é which. E de quem é whose, tá? Esses são os pronomes interrogativos. Em inglês a gente chama eles de WH. Palavras WH, porque todos começam com WH. Exceto o how, né? Mas tem o WH lá. Ele vem no início da pergunta. Ela é a primeira coisa que a gente vai falar com o verbo to be. Por exemplo, aqui eu coloquei why. Por quê? E aí a gente mantém aquela estrutura. O verbo vem primeiro, o verbo to be. Por que eu estou feliz? Why am I happy? Por que ele está feliz? Why is he happy? Por que ela está feliz? Why is she happy? Por que está feliz, né? Aquilo, isto, it. Why is it happy? Why are you happy? Why are we happy? Why are they happy? Então, vai ser a palavra WH, o pronome interrogativo. Aqui eu usei why, o verbo to be e o resto da frase. Why are you... Why am I... Ou se eu usar outro verbo, outro pronome, desculpa. Where are you... When is he... Entendeu? Sempre essa mesma ordem. Então, aqui a gente viu perguntas com o verbo to be. O verbo to be, ele troca de posição, ele vem antes do sujeito. E se for fazer uma pergunta aberta com pronome interrogativo, esse pronome ainda vem antes de tudo. Claro aqui? Categoria verbo to be está ok?
Boa noite, quem está entrando agora. Então, se o verbo to be está ok, eu quero agora ver a segunda categoria de verbos, que são todos os outros verbos. E eu usei como exemplo o verbo work, trabalhar. Work pode ser trabalhar, mas dependendo do contexto, pode significar funcionar também, tá? E sim, Juliano, a live vai ficar gravada vai ficar salva no feed, tá? Se vocês perderam o início, ela vai ficar lá. Então vamos lá. Todos os outros verbos agora. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, primeira conjugação do verbo work, trabalhar. No presente, eu trabalho. I work. Ele trabalha, ele, ela ou aquilo funciona. Vocês veem que a gente tem que conjugar, tem que colocar um S. Esse S não é plural, esse S é a conjugação dos verbos, tá? Não vai entrar em detalhe aqui sobre isso hoje, mas tem que conjugar. A gente coloca o S. He works, ele trabalha. She works, ela trabalha. It works seria mais um funciona, ok? You work. Você ou vocês trabalham. We work. Nós trabalhamos. They work. Eles trabalham. Ok? Estamos afirmando aqui. Agora, para fazer uma pergunta. Gente, isso funciona para qualquer outro verbo, menos o verbo to be, tá? Que é uma exceção. Para qualquer outro verbo. Agora a gente vai fazer uma pergunta no presente. A gente vai usar uma palavrinha. Essa palavrinha, ela vem logo no início. Essa palavrinha não tem tradução. Ela só indica, vem uma pergunta. Essa frase é uma pergunta. Então, a gente chama ele de auxiliar, ele ajuda a gente, né? E eu chamo esse auxiliar de do, porque ele é o do, né? E eu costumo explicar para os meus alunos assim, ó. O verbo to be, ele é fortão, ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele mesmo se coloca no início da frase, da pergunta, ele se transforma numa pergunta, sabe? Ele é fortão. Aí tem todos os outros verbos. Eu falo que eles são uma senhorinha. Eles precisam de ajuda. E a ajuda do Dudu. Ele que vem ajudar aqui. Então imagina uma senhorinha que está caminhando na calçada. Ela não precisa de ajuda para fazer a afirmativa. I work, he works, tal. Mas para atravessar a rua, que seria para se transformar numa frase negativa, ou também aqui no caso, uma frase interrogativa, a gente precisa de ajuda do Dudu para atravessar essa rua. Então, é sempre o Dudu que vai sofrer, assim, ele que vai ajudar, ele que vai se transformar na pergunta, ele que vai se transformar na negativa, é sempre o Dudu que acontece isso. Então, ó, a gente tem o Dudu para fazer a pergunta. Esse do vem no início. Lembrando, ele não significa nada em português. Não que ele não significa nada, ele não tem tradução, porque a gente não precisa em português, né? Ele indica que vem uma pergunta. Então, eu trabalho? Do I work? Agora, para he, she e it, a gente tem que conjugar, né? Lembra, é sempre o do que sofre as consequências. Então, o do conjugou, virou does. Does he work? Ele trabalha. Does she work? Ela trabalha. Does it work? Isto funciona? E vocês repararam que o work perdeu o S? Então, porque o does já está conjugado. E como a gente também não tem o costume de falar subir para cima, descer para baixo, em inglês também a gente não vai conjugar o does e o work também. Então, como o does está conjugado, o work perdeu o S. Tá bom? Então, continuando com o you, we, they aqui embaixo, do, porque não conjuga, do you work, do we work e do they work. Pronto. A gente acrescenta esse do ou does no início da frase e a gente nem precisa mais se preocupar em conjugar o verbo principal, o work, aqui no caso. Isso vai funcionar para qualquer verbo, tá? Uma pergunta no presente. Então, por exemplo, se eu quero perguntar se você bebe café. Para afirmar você bebe café, you drink coffee, né? You drink coffee. Você bebe café. Agora eu quero perguntar, você bebe café? Do you drink coffee? Eu só acrescentei esse do. Mas se for ele bebe café. He drinks coffee, o S de conjugar.
Para perguntar, eu vou falar does he drink coffee? Does conjugado, drink não é mais conjugado. Ok? E o que é legal nesse do, ou nessa inversão do verbo to be para fazer a pergunta, é que assim, em português a gente precisa mudar a entonação para perceber que é uma pergunta, né? Se eu falar assim, você é brasileiro, você está afirmando ou é uma pergunta, né? Em inglês não tem disso. Em inglês, are you Brazilian? Eu comecei a pergunta com verbo. Então, mesmo se eu não mudar a entonação e falar are you Brazilian? Are you Brazilian? Are you Brazilian? Então, é uma pergunta de qualquer jeito. E a mesma coisa com do. Do you work? Do you work? Foi uma pergunta, porque eu comecei com do. Então, não corre o risco de você não saber. Foi uma pergunta? Ou você tá afirmando? Quantas vezes não acontece isso, né? Beleza? Pergunta fechada aqui, com do. Porque a resposta é yes ou no, né? Você trabalha, sim ou não? E para fazer uma pergunta aberta com os pronomes, onde você trabalha? Quando você trabalha? Esse pronome interrogativo, where, who, when, vem no início. Então a gente vai acrescentar antes do o pronome interrogativo, que é o que eu vou abrir aqui agora. Por exemplo, para perguntar onde você trabalha, onde ele trabalha. Eu acrescentei where. Where do I work? Eu tô perguntando, né? Esqueci onde eu trabalho. Where do I work? Where does he work? Onde ele trabalha? Where does she work? Where does it work? Where do you work? Where do we work? E where do they work? Fala pra mim se não é simples. É bem simples, gente. Então, dá o pronome interrogativo, o do, né? Que ele ajuda a senhorinha work. E ele conjuga também, se precisar. No caso do he, she, it. E o work nunca precisa conjugar mais na pergunta. E é isso. Essa é a segunda categoria de verbos. Você vai usar essa estrutura para qualquer outro verbo. Como eu vi com drink coffee. Drink coffee. Ok? Agora, a terceira categoria é verbos que têm duas partes ou mais, né? E aí, nessa categoria, tem duas categorias. Pode ser o primeiro verbo, o verbo to be, ou qualquer outro verbo. Quando a gente tem verbos que têm duas partes ou mais, significa que tem um auxiliar e o verbo principal. Por exemplo, em português, eu estou comendo, eu estou estudando. O verbo estar, o primeiro, é o que ajuda. O verbo comer ou estudar é o verbo principal, é o que eu estou fazendo, é a ação. Então tem sempre um auxiliar, que daqui não é o Dudu, é outro, que vai ajudar. É outro menininho que vai ajudar. E a senhorinha, que é o verbo principal, que precisa da ajuda desse primeiro aqui. Então vamos ver quem já tá meio que prevendo o que eu vou explicar agora. Ó, eu peguei o exemplo do verbo estar trabalhando. O verbo estar, to be, você vai conjugar com a pessoa. Eu estou trabalhando. Eu estou, I am, trabalhando, working. I am working. Ele está trabalhando. He is working. Ela está trabalhando. She is working. Isto está funcionando. It is working. Você está trabalhando. You are working. Nós estamos trabalhando. We are working. E they are working. Então aqui a gente tem dois verbos. O verbo to be, que é o que ajuda. Am, is e are. E o verbo principal, que é trabalhando ou trabalhar. Working. Para todo mundo é working, working, working. Quem muda é o auxiliar, o verbo to be. Agora, antes de eu mostrar como que faz perguntas, quero que vocês me digam, ou comentem, ou pensem. Como que eu vou fazer uma pergunta agora com esse verbo aqui? É o verbo to be, o auxiliar. Vou deixar um pouquinho de tempo para vocês pensarem. Quem pensou,
eu vou inverter. É o verbo to be. Ele vem no início, acertou. O verbo to be, a gente inverte de posição. Então, o working vai ficar lá. E eu já vou trocar, por exemplo, a primeira frase aqui. I am, vai virar am I working? Que é o que eu vou mostrar aqui agora. Aqui. Então, I am working virou am I working? He is working. She is working. It is working. Is he working? Is she working? Is it working? E para we are working, you are working, they are working. Are we working? Are you working? Are they working? O verbo to be inverte. Aqui ele é o auxiliar, ele está ajudando o verbo principal, working, que é a senhorinha, a transformar numa pergunta. Então aqui de novo a gente tem perguntas fechadas. Perguntas fechadas, porque a resposta é yes ou no. E agora? Para fazer uma pergunta aberta, a gente acrescenta um pronome interrogativo. Quem, quando, por quê, onde? A gente mantém essa mesma ordem e acrescenta antes ainda um where, who, when, why. E fica assim. Tadã! Onde eu estou trabalhando? Where am I working? Onde ele está trabalhando? Where is he working? Where is she working? Where is it working? Where are you working? Where are we working? Where are they working? Easy peasy, né? Piece of cake. Hoje nos stories eu coloquei lá um quiz, né? O que significa a expressão piece of cake? Literalmente pedaço de bolo, mas a expressão significa super fácil. Piece of cake, right? E aí, eu queria mostrar mais um exemplo. Verbos com duas partes ou mais, mas sem ser o verbo to be agora. Como auxiliar, né? Agora eu quero mostrar com outro verbo. Eu quero mostrar com um will. O will é uma ajuda, um auxiliar que coloca o work no futuro. É igual a gente fala, eu vou trabalhar. Ele vai trabalhar. Só que a boa notícia aqui em inglês é will work pra todo mundo. I will work, eu vou trabalhar. He will work, aqui já não conjuga mais. Ele vai trabalhar. She will work, ela vai trabalhar. It will work, vai funcionar. You will work, we will work, they will work. Afirmando. Para fazer a pergunta, vai ser aquela lógica. A gente pega o auxiliar, o menininho que está ajudando, o will que ajuda a senhorinha a work. Ele que vai sofrer as consequências, ele que vai se transformar numa pergunta. Então, ele que vai ser colocado lá no início pra gente fazer uma pergunta. A gente vai inverter o I, he, she, it, you, we e they com will. Então, vai ficar... assim. Will I work? Eu vou trabalhar. Will he work? Ele vai trabalhar. Will she work? Ela vai trabalhar? Will it work? Vai funcionar? Will you work? Você vai trabalhar? Will we work? Nós vamos trabalhar? Will they work? Eles vão trabalhar? Pronto. E agora, para fazer uma pergunta aberta, que aqui é fechada, né? A resposta é sim ou não. O que é? Mesma coisa, a gente acrescenta antes do will o pronome interrogativo. Então, por exemplo, onde eu vou trabalhar? Onde ele vai trabalhar? Acrescentei o where aqui. Where will I work? Where will he work? Where will she work? Where will it work? Etc. É isso, gente. Fala pra mim se não é simples. É mais simples do que a gente imagina, né? A gente acha que, nossa, muda a posição, né? Estruturas totalmente diferente. Mas é assim, ó, vamos resumir de novo.
as 3 categorias de verbos. Primeiro, com o verbo to be. Perguntas com o verbo to be, a gente vai inverter a posição. O verbo vem primeiro na pergunta. Pergunta com todos os outros verbos. A gente usa o do para ajudar. A gente começa a pergunta com do. Do you speak English? Essa pergunta todo mundo conhece, né? Do you speak English? Yes, I do. E aí, se for he, she ou it, a gente conjuga e vira does. Does he speak English? Does she speak English? Etc. E aí, a terceira categoria de verbos são quando tem 2 verbos ou mais. Então, a gente tem um que ajuda e o principal. O que ajuda é o jovenzinho e o principal é a senhorinha, que precisa de ajuda. A senhorinha não vai sair do lugar. O verbo principal não vai sair do lugar. O jovenzinho ajuda, ele vai sair do lugar. E ele vem no início da pergunta, igual a gente acabou de ver aqui com will you work, com are you working, ok? Dúvidas? Alguma coisa não ficou clara? Foi clara a explicação? Foi um pouco confuso? Se sim, me falem, eu explico de novo, não tem problema. Peço desculpas, né, se não foi clara. Mas, gente, enquanto vocês vão comentando, eu queria falar que os meus alunos, eles conseguem fazer qualquer tipo de perguntas usando essas 3 categorias aí, fixando essas 3 categorias, entendendo certinho o que cada uma representa e como funciona cada uma delas. Eles conseguem fazer perguntas com qualquer verbo em inglês, até os iniciantes, até aqueles que não entendem a frase que tá ali, mas seguindo essa lógica das 3 categorias aí, do Dudu, da senhorinha, né, que quer atravessar a rua, que precisa da ajuda, eles conseguem, porque é só aplicar. É tipo às vezes eu falo, é tipo uma fórmula de matemática. Mesmo você não entendendo, meu Deus, o que eu tenho que calcular aqui? Mas tá, eu sei que isso é A, aquele é B, vou colocar aqui na fórmula e o resultado é esse. Tá? Claro, não tô falando que vocês não têm que entender. Sim, é muito importante entender o que você tá falando, o que você tá lendo, qual é a pergunta que eu tô fazendo. Mas, para ajudar a entender, a formular, é ótimo, porque daí vocês não precisam ficar se perguntando, mas meu Deus, quantas palavras, porque fica tudo aqui, né? E aí, para colocar em ordem? Esse vem aqui e tal. Então, entendendo essa lógica das 3 categorias, do Dudu, que ajuda a senhorinha, o outro ajudante que ajuda a senhorinha também a atravessar a rua, para virar uma pergunta, para fazer frases negativas, vocês conseguem fazer qualquer tipo de pergunta em inglês. Vocês têm alguma pergunta? Obrigada quem gostou, quem tá comentando aqui. Fico muito feliz de estar podendo ajudar, tá? Não se esqueçam de enviar pro amigo também, se ajudou você. Então vamos ajudar mais pessoas, porque eu sei que não é fácil. Fazer perguntas em inglês pode ser muito complicado, porque muita palavra que... O do, o que é do? Não tem isso em português, né? Mas entender para que ele serve é essencial para vocês conseguirem formular qualquer tipo de pergunta, ok? Então é isso. Se vocês não têm mais nenhuma outra dúvida, this is where I leave you. Então a live vai ficar salva para quem perguntou, quem perdeu o início. Se vocês puderem depois com o tempo, peguem um caderno, anotem e tentam fazer várias perguntas, tentam aplicar essa lógica das 3 categorias no dia a dia. Pega um texto e tenta, como que eu transformo isso aqui em pergunta? Vai aplicando no dia a dia. Gostou da história do Dudu? Eu também, eu acho ela sensacional, assim, eu acho que dá pra imaginar eu sempre fico imaginando a senhorinha lá com a bengalinha, tipo, cadê o jovenzinho? Vai me ajudar? Ai, Dudu aqui, me ajuda, Dudu. Ok? Thank you so much. Mais uma live com vocês, muito obrigada. Semana que vem a gente se vê de novo, quinta-feira, às 7h35, às 19h35.
E se vocês tiverem alguma outra sugestão para tópicos de live, eu vou abrir uma caixinha como sempre. Podem ir lá comentar, ok? Have a great evening. Thank you so much. Para todos que estiverem aqui, que estiveram presentes, né? And a gente se vê por aí nos Reels e nos Stories. Bye, bye!